Bom, pessoal, o terceiro exemplo é sobre tabelas. Como que a validação, como que a gente pode validar uma tabela, por exemplo, né? Já formatar essa tabela. Aqui eu tenho alguns dados, né, que eu peguei de um artigo, onde eu tenho aqui área de aplicação, né? Então, por exemplo, agricultura, eu tenho 3 tipos de amostras, alimentos, 3 tipos de amostras e na área biológica também. Cada uma dessas amostras está ligada a um determinado analito, né? A um grupo de analitos, né? E aí é o seguinte, eu quero refazer esses dados nessa tabela aqui. Área de aplicação, amostra e elementos. Como que eu faço isso? Primeira coisa, a gente tem que relacionar um pouco os dados, né? Ó, essas três amostras eu quero que elas sejam relacionadas com a agricultura. Então, eu seleciono aqui. E aqui em cima está escrito K12. Eu vou apagar e vou escrever agricultura. E dou um Enter. Quando eu seleciono a amostra individual, ela não vai aparecer isso. Mas quando eu selecionar as três amostras estão relacionadas com a agricultura. Eu faço isso para alimentos. Eu vou lá em cima e digito alimentos. Eu tenho que digitar exatamente como está escrito aqui em cima, hein, gente? Aí eu seleciono aqui da área biológica, unha, sangue, tecido humano. Aí eu vou lá em cima e digito biológica. Ok. Beleza, então, quando eu seleciono aqui os 3 tipos de amostras, está relacionado com a área de aplicação. Bom, e aí, pessoal, eu quero que esses elementos químicos também estejam correlacionados aqui com as amostras. Então, por exemplo, esses 3 elementos químicos estão relacionados com plantas. Então, eu selecionei aqui a célula, eu vou lá em cima que está escrito P12 e eu quero escrever o quê? Plantas. Dou um Enter, ok. Então, aqui na hora que eu seleciono, está escrito plantas certinho, né? Está correlacionado com plantas. E aí eu vou fazer isso para todos. Aí eu vou lá em cima, digito sangue, ok. Aí eu vou lá em cima, digito fertilizantes, ok. Seleciono aqui o ácido úmico, está relacionado com solos. Cálcio, cobre, ferro e potássio com chá. Cádmio e chumbo com arroz. Margarina com manteiga. Esses outros elementos com unha e esses outros 3 com tecido humano. E uma coisa interessante, gente, é que, tá vendo que tecido humano tá tudo junto? Eu não posso separar o tecido de humano, eu não posso ter um espaço entre eles, senão não reconhece. Então, tem que ser uma palavra toda junta, beleza? E aí, agora a gente vai aplicar as regrinhas da validação. Então, eu quero aqui, ó, área de aplicação, amostra e elementos. Então, na área de aplicação, eu quero que eu venho aqui em dados, aí validação de dados, eu quero permitir uma lista e a fonte, ou eu posso escrever, ou eu posso vir aqui na setinha, clicar na setinha e vir aqui, ó. Eu vou selecionar, porque a área de aplicação nós temos 3 áreas de aplicação, agricultura, alimentos e biológica. Então, eu vou selecionar as 3 áreas. Ok, beleza, já apareceu aqui as 3 áreas, agricultura, alimentos e biológica. Aí, por exemplo, deixa eu deixar aqui na agricultura. Na amostra, eu vou na validação de dados de novo, aí eu vou permitir uma lista, e aí aqui na fonte eu vou digitar indireto, abro parêntese e eu vou clicar aqui na coluna B, na linha 16. Fecho parênteses. Só que uma coisa importante, tá vendo aqui que ele fixou a célula? Eu vou tirar essa fixação, porque aí na hora que a gente quiser... Opa! Por quê? Deixa eu apagar aqui que ele foi pro lado. Deixa eu clicar de novo. Porque, pessoal, eu quero depois descer, né, para a linha de baixo, e se tiver fixado, ele vai estar pegando a informação da linha de cima. Então, eu não quero que deixe fixado. Então, tirei a fixação. Ok, já apareceu uma setinha aqui. Agricultura. Vamos ver o que aparece. Plantas, fertilizantes e solos. Aí, eu coloquei aqui plantas. Aí, aqui vamos em elementos. Vamos lá validar de novo essa célula. Eu quero permitir uma lista aqui. E eu quero uma fonte. Eu vou digitar também indireto. E aí eu quero relacionada com a coluna C
linha 16, fecha parênteses. E também aqui eu vou tirar para não fixar. Ok, plantas, aí apareceu aqui, potássio, sódio e manganês. Legal, né? Aí eu mudo aqui eu mudei aqui para alimentos. Aí eu clico aqui em amostra na setinha, ele já vai aparecer chá, arroz e manteiga. Aí eu clico aqui em manteiga. Em elementos, ele já vai aparecer aqui em margarina. Então tá tudo relacionado. Essa função indireto, gente, deixa eu só digitar aqui para vocês verem. O indireto, ele vai retornar uma referência indicada por um valor de texto. Ou seja, na coluna anterior tinha um texto. Então tudo que está relacionado àquele texto, ele vai pegar ali, né? Ele vai retornar tudo que está referenciado àquela célula que eu selecionei. Então, é basicamente isso. Aí, por exemplo, eu quero aqui, colocar aqui para baixo, né? Aí aqui já está validado. Aí aqui, por exemplo, deixa eu mudar aqui, agricultura. Aí eu venho aqui em amostra, plantas, fertilizantes e solos. Solos, elementos, ácido úmico. Cadê os solos? Solos, ácido úmico. Então, já fica tudo um relacionado com o outro, né? Então, isso aí também facilita para quem quer deixar as coisas mais organizadas, para quem quer reorganizar um tipo de tabela. Então, acho que pode ser que seja útil aí para vocês, tá bom? E por último, gente, vou dar um outro exemplo, que é um exemplo de template. Eu não sei se vocês fazem uso desse tipo de template, mas aqui, por exemplo, no laboratório, a gente faz muito uso, né? Por exemplo, a gente tem, às vezes, uma alternativa de calibração que a gente utiliza. A gente sempre faz o template para facilitar aí nos dados. E aí a validação também pode ser algo para deixar as coisas mais intuitivas. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu peguei um exemplo, né, curto aqui de um template. Aí aqui eu tenho que colocar informações do número de pulsos que foi utilizado. E aqui eu tenho que colocar a intensidade da área e da altura da linha de emissão de algum analito, por exemplo. Tanto para uma amostra que é padrão, tanto para uma amostra desconhecida. E aqui tem todos os cálculos que o template já vai fazendo tudo automático. E aí aqui, no pulsos, eu quero fazer uma validação aqui para deixar esse template mais intuitivo. Então, eu venho aqui em validação de dados, eu vou permitir aqui um valor, por exemplo, um número inteiro que seja de 1, né? Porque a gente tem que ter um pulso de laser, por exemplo, né? Que a gente utiliza a técnica de Libs. Então, por isso que eu estou falando pulso de laser. E o máximo aqui eu quero que seja esse ponto 1 de 100. Então, o máximo tem que ser 100 pulsos. Mensagem de entrada. O que eu posso colocar? Coloque aqui a quantidade de pulsos adquiridos para o conjunto 1. Ok. Alerta de erro. Qual que é a mensagem de erro que eu quero colocar? Cuidado! Não utilize mais de 100 pulsos para o conjunto 1. Ok. Aí aqui já ficou editado. Então, quando eu clico aqui, ó, quando eu tenho que colocar o número de pulsos, aí aqui já aparece o texto. Coloque aqui a quantidade de pulsos adquiridos para o conjunto 1. Então, aqui eu vou colocar 60. Ok. Aí, se eu colocar 101, aí ele já deu um erro. Cuidado, não utilize mais de 100 pulsos para o conjunto 1. Repetir, aí eu posso editar novamente. Entenderam? Aí aqui no 300, eu quero também fazer uma validação aqui. Eu quero que o mínimo seja 101 e o máximo seja 400. Então, não pode ser menos que 101 e também não quero que passe de 400. Aí a mensagem de entrada. Coloque aqui a quantidade de pulsos para o conjunto 2. Alerta de erro. Cuidado. Não ultrapasse 400 pulsos. Ok. Aí aqui já apareceu, quando eu clico aqui em cima da célula daqui que eu preciso colocar o número de pulsos, já aparece o texto que eu preciso, que já fica um pouco mais intuitivo. Coloque aqui a quantidade de pulsos para o conjunto 2. Porque para quem mexe com os templates todos os dias, ok, mas para uma pessoa que pega esse template
uma pessoa desconhecida que não conhece nada, ela vai ficar um pouco perdida. Então, isso aqui pode ser que ajude na hora de aplicar o template, né? Na hora de utilizar o template. Aí aqui, se eu colocar 401, ele já aparece o erro aqui. Beleza? Aí aqui eu vou colocar a intensidade. Então, aqui eu posso selecionar e posso fazer... Opa, cliquei errado. E posso aqui fazer também uma validação, ó. Qualquer valor, ok. Uma mensagem de entrada, coloque aqui as intensidades. Mentira, eu vou selecionar aqui, por exemplo, aqui é para a área, ó. Eu vou selecionar aqui, ó. Coloque a área do analito, da linha de emissão para os dois conjuntos de dados. Ok. Então, aqui na hora que eu clico aqui, ó, coloque a área da linha de emissão para os dois conjuntos de dados. Tanto para o pulso 1, né, do conjunto 1 e para o conjunto 2. E aqui também, se eu clico aqui na linha de baixo, já aparece também. Aí aqui eu preciso colocar a concentração do analito no padrão. Então, aqui eu posso colocar aqui também, ó, uma mensagem de entrada, né? Coloque aqui a concentração do analito de interesse no padrão. Ok. Aí aqui na hora que eu clico, já aparece também. E aí também eu posso colocar em mais coisas, né? Posso editar em outras células, mas eu acho que vocês já devem ter pegado um pouquinho o jeito de como utilizar essa validação de dados. Eu achei super legal, principalmente aqui do template, que você consegue deixar as coisas mais intuitivas, né? E eu acho também que pode ser que minimize um pouco dos erros de digitação, que às vezes pode ser que seja frequente. Tá certo? Bom, então é isso, né, de validação de dados. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo tópico.